Oi, gente. Hoje eu vim no videozinho de hoje falar um pouco para vocês sobre pré-diabetes, uma condição muito comum no consultório e que gera muita insegurança em muitos pacientes. Os pacientes têm dúvida, né? Vocês têm dúvida se vocês vão desenvolver diabetes, se não vão, se o diagnóstico do pré-diabetes já é um diagnóstico de diabetes, se há risco de desenvolver diabetes em função de ter um diagnóstico de pré-diabetes. Então, isso gera muita dúvida e é um diagnóstico cada vez mais frequente no consultório. Então, não é raro diariamente, nos exames de rotina, numa glicemia de jejum ou mesmo no exame de hemoglobina glicada, que talvez teu médico aí já tenha solicitado alguma vez, aparecer lá um valor que enquadra você como um paciente portador de pré-diabetes. Então, primeira coisa que é importante a gente pensar para poder ficar mais fácil da gente entender e eu chegar no meu objetivo aqui, no meu propósito com esse vídeo sobre prevenção para vocês. Então, primeiro ponto importante, saber a definição do que é pré-diabetes. Então, numericamente, tá? A definição de pré-diabetes é basicamente numérica, tá? Tem a ver com o número mesmo. É aquela faixa de resultado de exame que nem está dentro do grupo numérico de diabetes e nem dentro do grupo considerado normal. É uma faixa numérica acima do normal, porém abaixo dos níveis que diagnosticam diabetes. Então, é dessa forma que o médico informa: você está com pré-diabetes. Então, geralmente, tem dois exames que são os mais comuns e que podem fornecer esse resultado, tá? Um é a glicemia de jejum, que é aquele que você faz junto com os demais exames, né? Após ali geralmente 8 horas de jejum, a chamada glicemia em jejum ou glicemia de jejum, onde é dosado ali no sangue, tá? E essa glicemia, ela vem ali numa faixa entre 100 e 125, porque maior ou igual a 126, por convenção, já é diabetes. Então, entre 100 e 125, na glicemia de jejum, é considerado pré-diabetes. Na hemoglobina glicada, é mais ou menos a mesma coisa, só que pegando o referencial da glicada. Então, normalmente, uma faixa de glicada entre 5,7 e 6,4 indica um pré-diabetes. Maior ou igual a 6,5 já é uma condição de diabetes. Até 5,6 é que esse exame é considerado normal. Talvez no meio dos seus exames você já tenha visto esse exame aí, hemoglobina glicada. Então, ela também permite uma estimativa. Depois a gente pode falar em outro vídeo um pouco mais sobre ela. A hemoglobina glicada também pode dar o diagnóstico de um pré-diabetes. Tem sido cada vez mais solicitada, na verdade, porque permite que a gente faça um estudo melhor sobre o comportamento dessa glicemia, ao menos aí nos últimos 3 a 4 meses. E há um outro teste também, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é aquele teste onde você vai lá no laboratório, faz em jejum, toma uma bebidinha bastante doce, que tem ali um nível lá de açúcar, né, de glicose, e aí 2 horas depois você de novo coleta esse exame de sangue e a gente consegue ter uma numeração ali que permite a gente também enquadrar numa faixa de diabetes normal ou pré-diabetes. Esse menos comum é utilizado apenas em casos específicos. O mais comum mesmo, para vocês entenderem, é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Então, você foi lá, seu médico viu o seu resultado de exame e veio um pré-diabetes. E agora? O que isso significa? Bom, o pré-diabetes, ele surgiu e cada vez mais foi estudado em função de um comportamento cada vez mais comum nos nossos dias, que é esse comportamento de hábitos de vida ainda, né, tomados pela maior parte da população, porque a gente vive numa epidemia aí de obesidade e sobrepeso, não é diferente no nosso país, não é diferente lá fora, tá? Então, existe uma epidemia de sobrepeso e obesidade. E esse sobrepeso e obesidade vem em função, a maior parte deles, a maioria esmagadora, de hábitos de vida inadequados. Então, sedentarismo, sono inadequado, falta de uma alimentação equilibrada, excesso de açúcar simples, excesso de carboidrato, alimentação sem equilíbrio. Então, essa prática aí ao longo do tempo acaba acarretando, pode levar a um quadro de pré-diabetes e até mesmo do diabetes. Então, se a gente tem uma rotina de vida que a gente vem cada vez mais sem prestar atenção
a gente está se movimentando, a gente está alimentando mais adequadamente, a gente pode também acabar um dia enquadrando nesse grupo. O que se sabe já se tem estudo, cada vez mais se tem estudado sobre o pré-diabetes, tá? Existe um grande estudo internacional chamado DPP. Foi esse estudo que definiu grupos de pacientes que mereciam receber medicação e grupos de pacientes que poderiam se tolerar uma mudança do estilo de vida para que eles revertessem esse quadro. Então, por isso que vocês vão ver que tem paciente que conversa com vocês, um amigo, um conhecido, e fala: o meu médico disse que eu tenho pré-diabetes e passou remédio. E às vezes você está conversando e fala: o meu disse que eu também tenho, mas não me passou. Qual que é a diferença? É porque nesse grande estudo que foi realizado lá fora, foi visto grupos de pacientes que se beneficiaram, né, por um tempo aí com essas medidas de estilo de vida, mudança de alimentação, melhora do sono, exercício físico, e não desenvolveram o diabetes a partir do pré-diabetes, e existiu um grupo que não se beneficiou. Então esse grupo precisava ou precisa usar medicação, tá? Então, o que a gente tem aí de real é que hoje já se sabe, e isso é extremamente importante, hoje já se sabe que quem tem um diagnóstico de pré-diabetes tem 5 vezes um risco maior de desenvolver diabetes. Então, existe um risco real. Esse é o primeiro ponto. Então, teve o diagnóstico de pré-diabetes, você precisa fazer mudanças porque poderá desenvolver diabetes. É certo que vai desenvolver? Não, tem um risco muito alto, isso é variável, o tempo que você pode desenvolver é variável, vai depender das intervenções que você fizer na sua vida, na tua alimentação, no teu exercício físico, é que vai definir se você vai migrar do polo do pré-diabetes para o diabetes. Mas uma outra coisa importante que já se sabe hoje em dia é que os pacientes portadores de pré-diabetes, eles têm risco de desenvolver complicações, assim como lá no diabetes. Então, foi isso que hoje se tem estudado cada vez mais o pré-diabetes e se faz sim intervenção hoje já no pré-diabetes, para minimizar essas complicações aí, que são aquelas ditas microvasculares e macrovasculares, que vocês já ouviram falar. Então, infarto, risco de AVC, risco de perda da visão, risco de perda da função renal, problemas circulatórios, riscos de amputações, tá? Sensações desagradáveis, né, de sensação de dormência nas pernas, queimações, que vocês já devem ter visto diabético falar. Um pré-diabético hoje já se sabe que ele tem risco também de desenvolver, tá? Então é fato que todas as pessoas que receberam o diagnóstico de pré-diabetes precisam mudar seu estilo de vida. Então é isso que eu falo na consulta. Olha, começa a mudar a partir de agora, né? Então muda a tua alimentação, equilibra mais, dá preferência aos carboidratos complexos, evita os carboidratos simples, de rápida absorção, né? Excesso de massas, né? Excesso de industrializados. Então vai mudando isso tudo, faz uma alimentação mais saudável, preste atenção nas porções, busca um nutricionista para fazer um cardápio para você, baseado nas tuas necessidades, né? Baseado no que é saudável. Então tenta já mudar isso daí vai ser fundamental. E sair do sedentarismo, procurar fazer ali um exercício físico, né? Aí, pelo menos 150 minutos por semana, que é o que é preconizado hoje em dia aí pela OMS. Então, pode ser uma caminhada, então, é começar. Então, se você não faz nada e você hoje tem 20 minutos de tempo para caminhar, vai. Pelo menos assim, você vai aumentando essa frequência e vai chegar uma hora que você vai atingir aquela meta e isso já vai ter impacto na tua saúde, no teu organismo, nesses níveis glicêmicos. Então, isso já é um ponto importante, uma coisa importante a se fazer, são essas mudanças. Independente de você enquadrar no grupo para usar medicação ou não, terá que fazer mudança do estilo de vida. Sobre o grupo que vai precisar de medicação, vocês certamente já ouviram falar, é uma medicação comum, vou falar aqui, não vou me ater sobre dose e tal, porque isso não vem ao caso, é em consulta mais, mas vocês já ouviram falar da famosa metformina, né? Conhecida aí, um dos produtos comerciais mais conhecidos é o Glifage, aí sem nenhum conflito de interesse, tá, gente? Mas é porque é uma medicação comum, só para tornar mais fácil para vocês lembrarem, tá? A substância é a metformina, é uma medicação segura, hoje em dia bem estudada, tá? É uma medicação de custo barato, que funciona e que inclusive é fornecida pelo nosso sistema público de saúde aí sem nenhum custo, tá? Então, essa é a medicação mais estudada e é a de primeira linha na indicação quando a gente indica para um paciente
uma medicação para o pré-diabetes, tá? Existem alguns grupos que foram definidos mediante esse trabalho internacional que eu falei para vocês e mediante a Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje, o que se considera os grupos que precisam fazer uso, tá? Então, nós temos aí pessoas com idade aí abaixo de 60 anos, são pacientes que precisam fazer uso de medicação, isso porque isso foi convencionado baseado nesse estudo aí que foi feito, eles viram que nesse grupo de pacientes a intervenção de medicação melhorava, eles evoluíam menos para o diabetes, né? Mulheres que já tiveram diabetes gestacional, então você aí, se é uma mulher que na sua gestação você desenvolveu diabetes e você tem um diagnóstico de pré-diabetes, você vai precisar usar medicação porque você tem um alto risco de passar desse pré-diabetes para um quadro de diabetes, e também aquelas pessoas que estão aí com IMC maior que 35, que seria na faixa de obesidade grau 2, tá? Então, esses 3 grupos aí, pelo estudo, tá? Pela idade aí, pelo peso e pela questão do fator de risco em si, já da diabetes gestacional, precisa fazer uso da medicação. Daí a Sociedade Brasileira de Diabetes incluiu também pessoas portadoras de hipertensão, porque você já teria aí uma doença causadora de lesões basicamente nos mesmos órgãos, né? Risco de infarto, de AVC, alterações visuais, alterações renais. Então, quem já tem hipertensão diante de um pré-diabetes tem um risco maior porque tem somadas aí condições crônicas que podem gerar complicações, né? E complicações muito sérias, com redução aí da qualidade de vida. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes incluiu nesse grupo pacientes hipertensos que descobrem aí um pré-diabetes, incluiu nesse grupo também indivíduos que já têm uma glicemia de jejum muito alterada, então a glicemia de jejum já na faixa acima de 110, então alguém com a glicemia de jejum já de 120, 116, ainda não é diabetes, mas já está muito próximo, então em função disso, talvez não haja tempo para que ela não desenvolva o diabetes, então essas pessoas já teriam indicação de usar aí o tratamento medicamentoso, bem como também foi incluso pessoas portadoras da chamada síndrome metabólica, que são pessoas que têm várias condições associadas, uma pessoa que tem aquela circunferência abdominal aumentada, o que traduz a gordura visceral, né, chamada gordura da barriga, que é uma gordura muito perigosa aí para doenças cardiovasculares, né, infarto, etc. Então aumenta o risco cardiovascular. Então, pessoas hipertensas com esse aumento de circunferência abdominal aí e outros pontos aí, aumento de colesterol e etc., compondo essa síndrome metabólica, teriam indicação também de usar a medicação, e esses indivíduos que já tivessem essa glicemia de jejum aí, já na faixa aí acima de 110, porque teoricamente já é uma glicemia de jejum muito alterada, você não tem 1,2 alterados, você já tem uma proximidade aí muito da faixa que já dá o diagnóstico do diabetes. Então, se você receber esse diagnóstico do seu médico, não se assuste, pense assim, que você vai mudar o seu estilo de vida. Tenta utilizar isso como uma forma de você se estimular para mudar seu estilo de vida. Isso não é uma sentença, tá? Talvez seja o grande estímulo que você precisa para não desenvolver uma doença crônica que depois é tão trabalhosa de ficar tratando, que é o diabetes. Então, pré-diabetes, gente, não é diabetes, tá? Pré-diabetes é uma condição de alto risco de desenvolver diabetes. Se você fizer a intervenção correta, equilibrada e mantiver consistência nessa intervenção, é possível que você consiga não desenvolver esses diabetes, tá? Então você tem um risco maior, mas é possível não desenvolver. Ter diagnóstico de pré-diabetes não necessariamente significa que você vai se tornar diabético. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. E que, mais uma vez, que vocês vão ver sempre nos vídeos eu tocar nesse assunto, significa mudar estilo de vida, né? Mudar a alimentação e se movimentar, se mexer, tá? Então esse é o recado que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Em outros vídeos a gente vai conversar um pouco mais sobre diabetes, sobre o que é ter diabetes, complicações. Então hoje eu queria só dar essa informação para vocês sobre pré-diabetes e que não é esse fim do mundo aí que muita gente pensa, é só para esclarecer mesmo, tá bom? Obrigada, esse é o meu recado de hoje.